nós assistimos aqui a uma coisa que envergonha esse parlamento. Eu vou, olha, peraí. Olha. A verdade senadores e senadoras. A verdade dói muito. Senadora Gleice, eu vou repor dentro da senhora. Senadores e senadoras. Há um orador na tribuna, quando subir qualquer um outro orador, eu vou pedir o mesmo direito de respeito, porque isso não contribui. Se vossas excelências estavam todos contrários a essa posição, não podem animar essa posição que nós assistimos tristemente no dia de hoje. Então tem a palavra a senadora Gleice, vou repor seu tempo. Ajuda aqui. Obrigada, senador Eunício. Só para reconstituir que ficou 4. São 5. Vocês têm tempo encaminhados. Eu vou recomeçar falando o que eu falei. O que nós assistimos aqui envergonha a nação brasileira e esse parlamento. Não deixar uma matéria como essa ser discutida a exaustão como devia ser. Os senhores estão retirando o direito do povo pobre brasileiro, de quem ganha um salário, de quem ganha 2 salários, quem faz serviço terceirizado. Os senhores estão acabando com o direito das mulheres, daquelas que estão grávidas, que precisam ter lugar decente para trabalhar, das lactantes, das que amamentam. Os senhores estão aqui rasgando a CLT, uma legislação de mais de 40 anos, e achando que isso é bonito e é moderno. Os senhores estão repetindo aqui o que fizeram com a emenda constitucional 95. Por que esse país está parando? Porque os senhores votaram para congelar investimento e para cortar gastos sociais. Os senhores têm que responder à nação porque o farmácia popular não está funcionando, porque nós não temos dinheiro para o Bolsa Família, por que as pessoas estão voltando a ter fome nesse Brasil. Isso é uma vergonha! Uma vergonha o que os senhores estão fazendo. E estão aqui fazendo agora com que o trabalhador pobre passe a ganhar menos de um salário mínimo. Gente que tem dinheiro. Os senhores vão andar de cima da sociedade. A maioria aqui é empresário. E se não é empresário, é da aristocracia do serviço público. Quantos aqui passaram fome na vida? Quantos aqui sacolejaram 40, 50 minutos, 1 hora para ir trabalhar? Quantos aqui levaram marmita para o seu trabalho? Quantos aqui precisaram recorrer à Justiça do Trabalho para ter um único direito? Não, vossas excelências não precisam disso. A maioria aqui é bem nascido. A maioria aqui tem dinheiro. O que ganha uma pessoa do Bolsa Família, uma família de R$180, muitos dos senhores aqui gastam com o almoço. Mas não há solidariedade, não há empatia com o povo brasileiro. A classe dominante desse país não tem projeto para o Brasil. Vocês têm projeto para vocês. Quando a coisa aperta, vocês tiram dos mais pobres. Quando dá crise na economia, vocês disputam verba do orçamento para que paguem apenas os serviços financeiros desse país. Tiram do Bolsa Família. Os senhores deviam se envergonhar do que estão fazendo. E ao mesmo tempo estão lá, pagando emenda na Câmara para não deporem um presidente que os senhores colocaram. Um presidente de 5ª categoria. Um presidente que fez o golpe. Um presidente que tirou uma mulher do poder legítima, que tinha voto popular. E vocês puseram um presidente que está lá respondendo um monte de denúncia e acusação. Um presidente que não tem força política e que terceiriza esse país a ser administrado por um ministro da Fazenda, que entrega para o sistema financeiro a riqueza do povo brasileiro. Os senhores deviam ter vergonha de estar votando a reforma trabalhista aqui. Nós temos que votar a favor do povo, não contra o povo. Vocês estão votando pelos interesses de vocês, olhando o umbigo de vocês, porque é isso que os senhores querem. Que o trabalhador ganhe menos, trabalhe mais e que o lucro seja maior na sociedade. E dê preferência que o orçamento público sirva apenas e tão somente para pagar o serviço financeiro da dívida. É a política do mercado, é a política do mais rico. Por que os senhores não votam aqui um tributo para lucros e dividendos? Por que os senhores não votam aqui a taxação dos mais ricos? Porque vai atingir os senhores, porque vai atingir a elite do serviço público, porque vai atingir aqueles que ganham dinheiro e sempre ganharam, nos 500 anos desse país, em cima da miséria do povo brasileiro. A cabeça dos senhores é escravocrata, não importa a dor do outro, não importa a fome. Os senhores tinham que ter, no mínimo, empatia, se colocar ao lado ou no lugar daquela mãe que manda o filho dormir porque não tem um copo de leite. Nós tínhamos acabado com a fome nesse país, os senhores fizeram voltar. É vergonha!
É vergonha! Os senhores tinham que ter a dignidade de pegar esse governo de quinta categoria e colocar para o dinheiro para as políticas públicas e sociais do povo. Deixar o povo morrer de fome é vergonhoso. Vocês vão ficar inscritos na história como aqueles que deram o golpe e fizeram o Brasil passar fome. Eu lamento muito estar vivendo um outro momento na história desse Senado. Os senhores rasgaram a Constituição, tiraram a Dilma, fizeram uma emenda constitucional para tirar dinheiro da área social e agora estão acabando com os direitos dos trabalhadores. É vergonhoso o que nós estamos vivendo aqui. Que Deus nos perdoe por isso que estamos fazendo e que o povo brasileiro também. E tenho certeza, senhores, que o povo brasileiro dará a resposta nas urnas, porque os senhores não têm projeto para a nação e nem candidato para o povo brasileiro. Senhor presidente, senhores senadores, o Brasil que nos vê. Difícil fazer uma avaliação da pantomima que aconteceu hoje à tarde nessa casa. Senhor presidente, quem fala em democracia não pode assumir uma postura e um comportamento ditador de que nós tomamos, não vai votar na marra, porque na marra nós tomamos o plenário. Todo mundo sabe, se é elementar, que uma lei ordinária não pode sobrepor a Constituição Federal. Está na Constituição. Quais são os direitos perdidos pelo trabalhador que mantém as férias, seu FGTS, que mantém o seu 13º? E no fundo, em tese, o que ocorre aqui é uma flexibilização. É necessária essa reforma. Eu, no primeiro momento, chamei a atenção para a garantia pelo fato de que nós precisávamos emendar essa lei. Mas os arautos hoje, donos dos trabalhadores, os arautos que dizem que queremos matar o povo brasileiro de fome, o povo, que povo? Como se esses 14 milhões estivessem na conta de Temer e Temer foi a maior desgraça. Não, Temer era vice de Dilma. E quando Lewandowski rasgou a Constituição aqui, rasgou pela chapa. E quando o TSE manteve a chapa, disse são iguais, os votos são os mesmos. E se Temer é bandido, me desculpe, mas eu não tenho bandido de estimação. Se Temer é bandido, é a lata que vem à tribuna falar do lixo, ou o lixo falar da lata. Me desculpem, mas dizer que nós estamos lutando pelo povo brasileiro, então vocês não viram o que o povo brasileiro estava sentindo quando vocês viram escoar o dinheiro, os recursos, o suor do trabalhador, do aposentado, pelos dedos do BNDES para perdoar a dívida de ditador na África. Vocês não viram o dinheiro do povo brasileiro para criar um monstro chamado JBS. Vocês não viram o dinheiro do povo brasileiro ser escoado, gerar bilhões de empregos nesse país? Milhões, porque o dinheiro foi entregue a Odebrecht. Me engana que eu gosto. Ou vocês acham que por fazer essa pantomima hoje aqui, esse gracejo, esse circo, aliás, se jogasse uma lona hoje à tarde era um circo, se botasse uma grade era um hospício. Então quer dizer que esse hospício que foi feito hoje à tarde aqui, não se atemorize, povo brasileiro. Porque essa chamada para a rua, aliás, eu vi hoje um post de alguns artistas, aqueles fregueses do mamatório da cultura, convocando o povo para a rua para o Volta Lula. Então vocês não sabem nada do que ocorreu com o Brasil, vocês não sabem da fortuna dos asseclas, vocês não sabem nada daquilo que tiraram da nação, a riqueza dos meninos traquinos, os filhos de Lula. É só para lembrar o país do que vocês fizeram em 13 anos de governo perdulário. Um governo desgraçado, que mamou e que, na verdade, aparelhou a nação em seu favor. E agora, os 14 milhões de desempregados tem vocês como defensores. Vocês é que são defensores dos pobres e são democratas. Democratas que assentam na mesa daquilo ali, clamam por democracia e quer na marra impedir que haja uma votação. Democracia é maioria. Quem tem maioria ganha, quem não tem não ganha. Ora,
o povo que está na rua desempregado e está esperando por uma flexibilização. Eu só vim a essa tribuna hoje, senhor presidente, até porque eu não aguento ouvir esse discurso hipócrita, esse discurso cara de pau, daqueles que se comportam como criança com a fralda cheia, quando vê a mãe esconde atrás da porta para a mãe não ver que ele encheu a fralda. Gente com a fralda cheia, filhotes da Odebrecht, enteados da JBS, primos da Queiroz Galvão e batendo no peito, pousando de gente honrada e honesta. Vocês assaltaram o Brasil, vocês não são donos dos pobres. Essa defesa de pobre que vocês fazem, se ela fosse verdade, não estaríamos hoje convivendo com 14 milhões de desempregados. Esse é o recado que eu quero dar para tanto uma nação com tanto desempregado. Concluir, senador. Uma nação que foi atacada, peço aos senhores que estão vendo televisão agora, que por favor entre na internet e escreva assim: Lula falando sobre reforma trabalhista. Agora, faça agora. E escreva Dilma falando sobre reforma previdenciária. Faça isso agora. Dilma falando sobre reforma trabalhista. Fale isso agora. Quantas leis vieram no mandato dessa senhora, da Câmara para cá, e que na marra voltou para lá, sem que pudesse desvendar nada. Na época do senhor Lula, a reforma da Previdência do senhor Lula, a reforma canina do senhor Bezuini. E quem foi relator foi o senador Tião, hoje governador, nosso ex-companheiro, irmão do senador Jorge Viana, inventou até a PEC paralela, para que ninguém pudesse emendar nada, porque a PEC perfeita era aquela que a Câmara votou e era aquela que Lula queria. Que eu sofro de amnésia? Para concluir, senador. Sofre de amnésia? Sofremos não. Sofremos não. Estão na oposição hoje, mas não estão errados não. Estão fazendo gracejo, fazendo discurso para a sua militância, para as bandeiras vermelhas, até porque o processo eleitoral vem aí. Se não fizer isso, certamente o naufrágio será generalizado. Para encaminhar.